Olá, turma! Tudo bem? É um prazer estar com vocês para ministrar a disciplina Sociologia, aqui nos cursos técnicos promovidos pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o IFNMG. Eu sou o professor Carlos Roberto, sou graduado em Ciências Sociais e mestre em Desenvolvimento Social pela Unimontes. Também sou pós-graduado em Didática e Metodologia do Ensino Superior, em Docência do Ensino Superior, em Psicopedagogia e também sou pós-graduado em Gestão Pública. Nesta primeira aula, nós trataremos sobre qual é a finalidade da sociologia, para que a sociologia serve, afinal, as explicações que antecederam a sociologia, quem foi o Émile Durkheim para a sociologia, quem foi o Max Weber para a sociologia e quem também foi o Karl Marx. Mas para que serve a sociologia? Ou o que é a sociologia? Inicialmente, nós podemos dizer que a sociologia, enquanto ciência, ela procura estudar a sociedade, ou seja, as interações entre as pessoas. E quando nós falamos em sociedade, nós dizemos que sociedade é uma complicada teia de relações que se estabelecem entre os seres humanos. Podemos destacar as relações sociais como sendo de ordem afetiva, educacional, religiosa, política, econômica, cultural, entre outras. O ambiente onde nós, seres humanos, construímos nossas teias de relações sociais é que chamamos de sociedade. Trata-se, em resumo, do lugar onde ensinamos e aprendemos os valores necessários à vida em sociedade. Nesse ponto, vale ressaltar um conceito que nos ajuda, a nós seres humanos, a julgarmos as informações, os conhecimentos e pensamentos que a nós são dirigidos. Trata-se do senso. O senso é a forma como olhamos as coisas e também a maneira como nos posicionamos frente a elas. Todos nós temos duas maneiras de formar o pensamento, que é o senso comum ou o senso crítico. Quando nós falamos de senso comum, é aquele senso que é considerado coletivo, que por vezes guarda o significado de superficial. Também é considerado irrefletido, inocente, ou seja, ideias recebidas sem o questionamento. Simplesmente aceitamos como verdades e passamos adiante. É o típico eu ouvi falar, fulano disse que foi assim, ou seja, o senso comum é o pensamento popular do povão, sem reflexão alguma. Já o senso crítico, ao contrário do senso comum, é baseado na reflexão, na análise crítica. Ele pauta-se pelo uso da consciência, da razão, para administrar as suas ideias. Partindo dessas conceituações, nós podemos dizer que a sociologia ela tem por finalidade aumentar o nosso senso crítico, ou seja, nos colocar para pensar sobre as interações sociais. Definindo de forma mais completa o que é sociologia, nós podemos dizer que a sociologia é a ciência social que estuda as relações sociais e as formas de associação dos seres humanos, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade. A sociologia, ela estuda os grupos sociais, a divisão da sociedade em camadas ou classes sociais, a mobilidade social, os processos de mudança, cooperação, competição e conflito que ocorrem dentro da sociedade. Se analisarmos a história, nós perceberemos que desde a antiguidade existia a preocupação em entender como a sociedade funcionava, entender como os seres humanos se relacionavam e o que determinava esses relacionamentos eram desafios importantíssimos. Na chamada antiguidade, os filósofos eles acabavam por discutir questões referentes às relações humanas. Quando discutiam política, república, cidadania, eles acabavam também por discutir questões sociais. Eles usavam o pensamento racional para fazer isto. Já na Idade Média, a Igreja Católica ela vai, através do pensamento místico, buscar explicações sobre a sociedade,
dizer o que é certo ou o que é errado, o que é bom ou o que é mal e o que é ruim, enfim. Neste período histórico, era a Igreja Católica quem ditava as regras. Já na Idade Moderna, o movimento renascentista que crescia na Europa ganha força para combater o pensamento místico da Igreja e, através do antropocentrismo, começa a dar explicações sobre a sociedade. Já na Idade Contemporânea, que compreende o espaço de tempo que vai da Revolução Francesa, ocorrida em 1789, até os nossos dias atuais, muitos acontecimentos históricos trouxeram grandes mudanças para o pensamento social e para a vida em sociedade. Destacamos a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Na Revolução Francesa, destacamos a instauração da República. No sistema monárquico que vigorava na França, as relações estabelecidas eram controladas pelo sistema feudal, ou seja, pessoas dependiam totalmente do senhor feudal, ou seja, dos donos da terra. Com a República, essas pessoas passam a ser cidadãos com responsabilidade pelo funcionamento da cidade, pelo menos teoricamente. Na França, a situação social estava tão séria e o nível de insatisfação popular tão grande que o povo foi às ruas com o objetivo de tomar o poder e arrancar do governo a monarquia comandada pelo rei Luís XVI. O primeiro alvo dos revolucionários foi a Bastilha. A queda da Bastilha em 14 de julho de 1789 marca o início do processo revolucionário, pois a prisão política era símbolo da monarquia francesa. A Bastilha era uma velha fortaleza construída em 1370, utilizada pelo regime monárquico como prisão de criminosos comuns. O lema dos revolucionários era liberdade, igualdade e fraternidade, pois ele resumia bem o desejo do terceiro Estado francês. Durante o processo revolucionário, grande parte da nobreza deixou a França. Porém, a família real foi capturada enquanto tentava fugir do país. Presos, os integrantes da monarquia, entre eles o rei Luís XVI e a sua esposa, a Maria Antonieta, foram guilhotinados em 1793. O clero também não saiu impune, pois os bens da igreja foram confiscados durante a Revolução. Já no mês de agosto de 1789, a Assembleia Constituinte cancelou todos os direitos feudais que existiam e promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este importante documento trazia significativos avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de maior participação política para o povo. Pois bem, esse era o cenário que estava vigorando na França. Já na Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra, percebemos uma passagem no que tange ao local de trabalho das pessoas. Nós passamos de camponeses que trabalhavam a terra com suas próprias ferramentas, prioritariamente na zona rural, para os operários de fábricas, que sem ferramentas só lhes restava vender a própria força de trabalho para um patrão, e prioritariamente nas zonas urbanas. Quando falamos em Revolução Industrial, logo lembramos do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que ilustra bem a situação do operário, onde o mesmo, além de vender sua força de trabalho, era alienado do sistema de produção. Quando falamos em alienação, nos referimos a um conceito muito difundido no marxismo. Trata-se de um termo utilizado para designar privação ou exclusão, tendo um sentido de desumanização e injustiça. Marx ele utiliza a palavra alienação para compreender a exploração econômica exercida sobre o trabalhador no sistema capitalista. A indústria, a propriedade privada e o assalariamento alienavam ou separavam o operário dos meios de produção. Nessa charge aqui, ilustra bem o conceito de alienação de Marx. Nela podemos perceber que,
na fala dos dois personagens, há um processo de alienação. Vamos ver a fala. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. O sistema capitalista, enquanto forma específica de ordenar as relações no campo socioeconômico, ganhou suas afeições mais claras quando, durante o século XVI, as práticas mercantis se fixaram no mundo europeu. Dotados de colônias espalhadas pelo mundo, principalmente em solo americano, essas nações acumulavam riquezas com a prática do comércio. Na especificidade de seu contexto, observaremos que a história britânica contou com uma crise de experiências que fez dela o primeiro dos países a transformar as relações do capitalismo mercantilista. Entre tais transformações históricas, nós podemos destacar o vanguardismo de suas políticas liberais, o incentivo ao desenvolvimento da economia burguesa e um conjunto de inovações tecnológicas que colocaram a Inglaterra à frente do processo hoje conhecido como Revolução Industrial. Podemos citar como avanços tecnológicos da primeira fase da Revolução Industrial, período de 1760 a 1860, a invenção do tear mecânico, a invenção da máquina a vapor, a fundição do ferro, a invenção da locomotiva, do navio a vapor e do telégrafo, e ainda os progressos na agricultura, com a produção de adubos e melhores grades e arados. Com a Revolução Industrial, a qualidade das relações de trabalho no ambiente manufatureiro se transformou sensivelmente. Antes, os artesãos se agrupavam em ambientes de corporação de ofício para produzir os produtos manufaturados. Todos os artesãos dominavam integralmente as etapas do processo de produção de um determinado produto. Dessa forma, o trabalhador ele era ciente do valor, do tempo gasto, da habilidade requerida na fabricação de um certo produto. Ou seja, ele sabia qual o valor do bem por ele produzido. As inovações tecnológicas, oferecidas principalmente a partir do século XVIII, proporcionaram maior velocidade ao processo de transformações da matéria-prima. Novas máquinas automatizadas, geralmente movidas pela tecnologia do motor a vapor, foram responsáveis por esse tipo de melhoria. No entanto, além de acelerar processos e reduzir custos, as máquinas também transformaram as relações de trabalho no meio fabril. Os trabalhadores passaram por um processo de especialização de sua mão de obra. Assim, só tinham responsabilidade e domínio sobre uma única parte do processo industrial. Dessa forma, o trabalhador não tinha mais ciência do valor da riqueza por ele produzida. Ele passou a receber um salário pelo qual era pago para exercer uma determinada função, que nem sempre correspondia ao valor daquilo que ele era capaz de produzir. Todas essas mudanças, tanto com a Revolução Industrial na Inglaterra quanto com a Revolução Francesa, provocaram sentimentos novos, e tudo isso repercutiu drasticamente na maneira como as pessoas viviam e como se relacionavam umas com as outras. Neste contexto histórico e social, surge na França um filósofo cuja preocupação central era de criar uma nova ciência, e tal ciência seria o que hoje chamamos de sociologia. O nome desse filósofo era Auguste Comte, que nasceu em 19 de janeiro de 1798 em Montpellier e faleceu em 5 de setembro de 1857 em Paris. Auguste Comte, filósofo e professor em uma universidade na França, se dedicou a estudar a sociedade como uma ciência chamada até aqui de física social. Só mais tarde, ainda no século XIX, que ele vai chamar essa nova ciência de sociologia, que significa societas, do latim, que é igual a sociedade, e logos, do grego, que é igual a estudo, razão. Então, a sociologia é o estudo da sociedade. E Comte é considerado, então, o pai da sociologia. Ainda segundo Comte, existia na história 3 estados ou estágios da evolução do pensamento humano, que seria o primeiro,
o estágio teológico, em que o homem busca ou buscava as explicações para o que lhe acontece nas divindades. O segundo estágio seria o metafísico, em que vigora um avanço do pensamento do homem em relação ao estágio anterior. Todavia, o homem busca explicar sua existência nos fenômenos naturais. E por fim, no último estágio de evolução do pensamento humano, chegamos ao estágio positivo, em que, segundo Comte, é o estado ou estágio em que o homem encontra-se no centro do universo. Não mais busca explicações nas divindades ou nos fenômenos naturais, mas sim nele mesmo. O positivismo foi o pensamento que glorificou a sociedade europeia do século XIX, em franca expansão. Procurava resolver os conflitos sociais por meio da exaltação à coesão, à harmonia natural entre os indivíduos e ao bem-estar do todo social. A ideia de ordem e progresso constituíam-se pilares fundamentais do positivismo, que mais tarde veio influenciar a nossa bandeira aqui do Brasil, no slogan Ordem e Progresso. O slogan da nossa bandeira é de origem positivista, tá ok? Augusto Comte, ele interessou-se em transformar a sociedade em ciência, porque a sociedade daquela época estava passando por transformações muito grandes. A Europa deixava um sistema, quer dizer, um modo de viver e produzir, para iniciar um outro. Isso significa dizer que ela deixava o feudalismo, sistema econômico baseado na terra, para entrar no capitalismo, que é o sistema econômico baseado no capital, no dinheiro. O capitalismo, como muitos já sabem, é um sistema econômico surgido na Europa nos séculos XVI e XVII. O capitalismo recebeu da Revolução Industrial um estímulo fundamental para o seu desenvolvimento. Suas bases fundamentais são a propriedade privada e a existência de um mercado com transações monetárias. Isso significa, por exemplo, que no sistema capitalista, as fábricas, as lojas, as escolas, os hospitais podem pertencer a empresários e não ao Estado. Além disso, a produção e a distribuição das riquezas são determinadas pelo mercado, o que significa que os preços são definidos pela chamada lei da oferta e da procura. De maneira geral, podemos dizer que o funcionamento do capitalismo seria o proprietário da empresa, ou seja, o senhor capitalista, compra a força de trabalho de outros, os trabalhadores, os operários, para produzir bens que, uma vez comercializados, lhes permitem recuperar o capital investido e obter um excedente, o famoso lucro. As sociedades, elas foram transformando-se em estruturas muito complexas e, para isso, era necessário que existisse uma ciência capaz de entender o que se passava. E é dessa forma que surge então a sociologia. Dentro dessa perspectiva de entender a realidade social vivida, surgem alguns sociólogos que dão importantes contribuições para o pensamento social, para nos ajudar a explicar alguns fenômenos sociais. Dentre eles, podemos citar o Émile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, que são considerados pensadores clássicos da sociologia. Iremos falar um pouco sobre os três. Vamos então ao Émile Durkheim. Durkheim é o primeiro a criar teorias sobre a sociedade. E tais teorias nos ajudam a compreender melhor como funcionam as sociedades. Durkheim é francês, nasceu em 1858 e faleceu em 1917. Ele é considerado o primeiro sociólogo, pois foi ele quem formulou as primeiras regras da sociologia. Embora, como vimos, Comte seja considerado o pai da sociologia e tenha lhe dado esse nome, Durkheim é apontado como um de seus primeiros grandes teóricos. Ele e seus colaboradores se esforçaram para emancipar a sociologia das demais teorias sobre a sociedade e constituí-la como disciplina rigorosamente científica. Sua preocupação foi definir com precisão o objetivo, o método e as aplicações dessa nova ciência. Bebendo da fonte positivista de Comte, Durkheim queria definir com rigor a sociedade como ciência, estabelecendo seus limites
e princípios para romper com as ideias do senso comum, os achismos, que até então interpretava a realidade social de maneira vulgar e sem critérios. Podemos citar como teorias deste autor o conceito de fato social, solidariedade, consciência coletiva, entre outros. O fato social, segundo Durkheim, é a maneira de uma sociedade agir, pensar ou sentir. Significa dizer que é um padrão de comportamento social. Em seu livro, As Regras do Método Sociológico, Durkheim cita 3 características básicas dos fatos sociais, que é a coerção, a generalização e a exterioridade. A primeira delas é a coerção social, ou seja, a força que os fatos exercem sobre os indivíduos, independentemente de sua vontade e escolha. Essa força se manifesta quando o indivíduo desenvolve ou adquire um idioma, por exemplo, quando é criado e se submete a um determinado tipo de formação familiar, ou quando está subordinado a certos códigos de leis ou regras morais. Nessas circunstâncias, o ser humano ele experimenta a força da sociedade sobre si. A força coercitiva dos fatos sociais se torna evidente pelas sanções legais ou espontâneas a que nós estamos sujeitos quando por algum motivo tentamos nos rebelar contra elas. Como exemplo das coerções legais, podemos citar as multas de trânsito, que estão previstas e regulamentadas pela legislação de trânsito. Já os olhares de reprovação de que somos alvos ou que nós mesmos lançamos contra alguém, quando estes comparecem a um local com roupas inadequadas, constituem as sanções espontâneas. Segundo Durkheim, embora não codificados em lei, esses olhares ou julgamentos têm o poder de conduzir o infrator para o comportamento esperado. Nós temos um exemplo aqui que seria dessa situação da coerção. Quem aqui vai a uma igreja, por exemplo, a um culto ou uma missa, com roupas de banho? Seria um vestimento inadequado. Já pensou, você está na missa, olha para o lado, tem um colega seu que está de sunga, ou tem uma mulher de biquíni. Então, seria um vestimento inapropriado para este local. E da mesma forma, nós não vamos à praia com ternos, com gravatas, vestidos tal qual, muitas vezes nós vamos a algumas situações que exigem de nós um vestimento mais formal. Tá ok? A segunda característica dos fatos sociais é a exterioridade, ou seja, eles existem e atuam sobre os indivíduos independentemente de sua vontade ou de sua adesão consciente. Ao nascermos, já encontramos regras sociais, costumes e leis que somos coagidos a aceitar por meio de mecanismos de coerção social, como a educação. Não nos é dada a possibilidade de opinar ou escolher, sendo assim, independente de nós, de nossos desejos e vontades. Assim sendo, os fatos sociais são ao mesmo tempo coercitivos e dotados de existência exterior às consciências individuais. A terceira característica dos fatos sociais, apontadas por Durkheim, é a generalidade. É social todo fato que é geral, que se repete em todos os indivíduos, ou pelo menos na maioria deles, que ocorrem em distintas sociedades em um determinado momento ou ao longo do tempo. Por essa generalidade, os acontecimentos manifestam sua natureza coletiva, sejam eles os costumes, os sentimentos comuns ao grupo, as crenças ou os valores. Assim sendo, para que um fato seja social, deve possuir essas 3 características. Deve ser coercitivo, exterior e também geral. Como exemplo de um fato social, nós podemos citar o casamento. O casamento, ele possui generalidade, pois a maioria das pessoas na nossa sociedade pensa em se casar. O casamento, ele possui exterioridade, pois existem algumas pessoas em nossa sociedade que não pensam em casar, mas nem por isso o casamento deixa de existir na sociedade. E o casamento tem também coercitividade,
pois as pessoas que não se casam em nossa sociedade, com o passar do tempo, sofrem brincadeiras e pressões do tipo ficou pra titia, encalhada ou encalhado, etc. Outro conceito importante em Durkheim é o de solidariedade. Para Durkheim, é a solidariedade que mantém uma sociedade unida. Segundo ele, não é possível viver em sociedade sem solidariedade, uma vez que entraríamos em conflito e não conseguiríamos viver socialmente. Segundo Durkheim, podemos identificar dois tipos de solidariedade, sendo a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica é aquela das sociedades primitivas, com pequenos grupos, onde os indivíduos se identificam através da consciência coletiva, ligadas pelos costumes, crenças, sentimentos comuns, sociedades com poucos papéis sociais, onde existia pouco espaço para a individualidade. Mecânica, no sentido de que as atitudes e pensamentos são quase que automáticos e não existem muita reflexão pessoal. Tal solidariedade são típicas das sociedades pré-capitalistas. Já a solidariedade orgânica é aquela das sociedades capitalistas, mais complexas, maiores, onde existem muitos papéis sociais e que, pela acelerada divisão do trabalho social, os indivíduos se tornaram interdependentes, o que garante a união social. Orgânica no sentido de organismo, onde, devido à variedade de atividades, todos deveriam cooperar entre si. Na sociedade capitalista, a consciência coletiva perde força, ao mesmo tempo em que os indivíduos tornam-se mutuamente dependentes. Cada qual se especializa numa atividade e tende a desenvolver maior autonomia pessoal. Quando há quebra das regras sociais, há uma desestabilização social, como nos momentos de crise, gerando um estado de anomia. E no estado de anomia, os laços de solidariedade encontram-se enfraquecidos. Durkheim chegou à conclusão com isso que, onde há anomia, há ausência de normas para regular as relações sociais, ou seja, há uma desestabilização. Mas, segundo ele, este estado tende a ser passageiro. Caso contrário, a sociedade se dissolveria. Mesmo nos casos de revolução, a anomia encontra seu ponto máximo no confronto, para logo após serem refeitos os laços de solidariedade sob novas formas. Assim sendo, podemos dizer, portanto, que anomia seria uma doença social, como a violência, o roubo, a corrupção. Então, quando quisermos utilizar as teorias de Durkheim para entender algo na nossa sociedade, vamos partir sempre da base do pensamento deste sociólogo. A sociedade influencia o indivíduo. Para ele, a sociedade é vista como um organismo vivo, onde cada um de nós deve cumprir seu papel social. Como se a sociedade fosse um grande corpo vivo, e cada um de nós seria como um órgão deste grande corpo. E devemos cumprir nossas funções para que o corpo funcione bem. Quando falamos em papel social, nos referimos ao conjunto de normas, direitos e deveres explicativos que condicionam o comportamento dos indivíduos junto a um grupo ou dentro de uma instituição. Os papéis sociais, que podem ser atribuídos ou conquistados, surgem da interação social, sendo sempre resultado de um processo de socialização. Por fim, para fazermos uma pausa no pensamento de Durkheim, discutiremos o conceito de consciência coletiva, que, segundo ele, é o conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade, que formam um sistema determinado com vida própria. Isto é, quando um grupo de indivíduos pensa, age, acredita nas mesmas coisas, dizemos que este grupo tem consciência coletiva. A consciência coletiva é, em certo sentido, a forma moral vigente na sociedade. Ela aparece como um conjunto de regras fortes e estabelecidas que atribuem valor e delimitam os atos individuais. É a consciência coletiva que define o que numa sociedade é considerada
imoral ou moral, reprovável ou aprovável, ou criminoso. Percebemos que para Durkheim, o que acontece no meio social exerce poder fundamental na maneira pela qual agimos de forma individual. O segundo pensador, sociólogo, que lhes apresento agora é o Max Weber. Comumente chamado de Weber, ele foi um economista, sociólogo, filósofo alemão. Ele nasceu em 1864 e faleceu em 1920. Realizou um extenso estudo sobre história comparativa e foi um dos autores mais influentes no estudo do surgimento do capitalismo e da burguesia, bem como da sociologia da religião. Para ele, a pesquisa histórica é essencial para a compreensão das sociedades. Segundo Weber, o caráter particular e específico de cada formação social e histórica deve ser respeitado. O conhecimento histórico, entendido como a busca de evidências, torna-se um poderoso instrumento para o cientista social. Ao contrário de Durkheim, Weber acreditava que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas. Para ele, as motivações e ideias humanas são as forças por detrás da mudança. Considerava o indivíduo e suas ações como ponto-chave das investigações, evidenciando o que para ele era o ponto de partida para a sociologia, a compreensão e a percepção do sentido que a pessoa atribui à sua conduta. Para Weber, o objeto do estudo da sociologia é a ação humana, e essa ação humana tendo sentido. Sentido esse que deve ser percebido pelo grau que o indivíduo se encontra. Na concepção de Weber, o indivíduo é responsável pelas decisões que toma, inclusive pela própria omissão, que de uma forma ou de outra legitima o poder. É o que Weber denomina de ação social. Diferente de Comte e Durkheim, ele acreditou na possibilidade de interpretação da sociedade não olhando para ela, mas sim para o indivíduo que nela vive, pois entendia que aquilo que ocorre na sociedade seria nada mais, nada menos do que a soma das ações das pessoas, a soma das ações dos indivíduos. Neste ponto, percebe-se uma diferença na forma de entender o que acontece na sociedade. Para Durkheim, as ações dos indivíduos, da sociedade, que determinam as ações dos indivíduos, enquanto que para Weber é o contrário. É as ações dos indivíduos que determinam os rumos da sociedade. Mas o que é ação social? Bem, segundo as concepções de Weber, a ação social consiste na conduta humana dotada de sentido, de uma justificativa elaborada de forma subjetiva. É o comportamento consentido e planejado. Ação social é o motivo que leva o indivíduo a agir em sociedade. O indivíduo leva as pessoas em consideração ou atua para as mesmas, seja em direção dessas ou contrária a elas. Ele molda seus atos com o objetivo de influenciar os outros ou de comunicar-se com eles. Elogiá-los, criticá-los, enganá-los, fazê-los rir, chorar ou todas as diversas coisas que as pessoas fazem para as outras. Sempre que um indivíduo tem alguma importância para o que fazemos, ou dá alguma importância para o que fazemos, sempre que pensamos em outros quando agimos, temos um exemplo de ação social. Dentro da perspectiva weberiana, podemos distinguir a ação social como sendo tradicional, emotiva e racional. Na ação social tradicional, as ações são geradas através dos costumes, hábitos e tradições. Não há, portanto, um planejamento. Já na ação social emotiva, a conduta é movida por sentimentos, tais como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo, e vigora as emoções, não há razão. Já na ação social racional, nós pensamos, planejamos antecipadamente o comportamento, de acordo com os outros. Esta ação se divide em dois tipos:
Primeiro, que é a ação social racional com relação a fins, na qual a ação é estritamente racional, toma-se um fim e este é então racionalmente buscado, a escolha dos melhores meios para se realizar um fim. Segundo, a ação social racional com relação a valores, na qual não é o fim que orienta a ação, mas o valor, seja estético, ético, religioso, político, ou seja, é valorativo. Outro conceito importante para Weber é o de relação social, que para ele, na relação social, existe reciprocidade, na medida em que duas ou mais pessoas estão baseando seus comportamentos nas expectativas umas das outras. Do mesmo jeito, a reciprocidade não implica que coloquem o mesmo sentido em seus comportamentos, mas tão somente que orientam suas ações em relação às expectativas dos outros. Ou seja, para se ter uma relação social, é preciso que o sentido da ação seja compartilhado. Exemplificando, se uma pessoa pede uma informação a outra, estabelece uma ação social, uma vez que ele tem um motivo e age em relação a outro indivíduo. Mas tal motivo não é compartilhado. Já numa sala de aula, em que o objetivo da ação dos vários sujeitos é compartilhado, aí sim existe uma relação social. Por fim, para vencermos a etapa proposta para a aula de hoje, apresentaremos algumas ideias de um dos maiores e mais notórios pensadores da sociologia. Trata-se de Karl Marx. Karl Marx foi um dos responsáveis em promover uma discussão crítica da sociedade capitalista. Para ele, a origem dos problemas sociais estaria no tipo de organização social. Marx é alemão, nasceu em 1818 e faleceu em 1883. Cursou filosofia, direito e história. Para entender o capitalismo, Marx vai desenvolver um pensamento criticando o capitalismo e sugerindo uma transformação social. Marx ele foi idealizador de uma sociedade com uma distribuição de renda justa e equilibrada. Marx era muito polêmico e radical, por isso foi expulso da maior parte dos países europeus. Seu envolvimento com radicais franceses e alemães, no agitado período de 1840, fez com que ele levantasse a bandeira do comunismo e atacasse fortemente o sistema capitalista. Segundo este economista, o capitalismo era o principal responsável pela desorientação humana. Ele defendia a ideia de que a classe trabalhadora deveria unir-se com o propósito de derrubar os capitalistas e aniquilar de vez a característica abusiva deste sistema, que, segundo ele, era o maior responsável pelas crises que se viam cada vez mais intensificadas pelas grandes diferenças sociais. São obras importantes de Marx o Manifesto do Partido Comunista, a Ideologia Alemã e a mais genial, O Capital, que foi publicada em 1867, que trata exclusivamente de economia. Neste livro, são apresentados os estudos sobre o acúmulo do capital, mostrando que o excedente originado pelos trabalhadores acaba sempre nas mãos dos capitalistas, classe que fica cada vez mais rica a custo do empobrecimento do proletariado, da classe trabalhadora. Merece destaque ainda a obra do Manifesto do Partido Comunista, na qual, em parceria com Engels, Marx faz duras críticas ao capitalismo. São frases importantes de Karl Marx: proletariados ou proletários de todos os países, univos. A história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes. Isso porque, para Marx, sempre existiu uma classe opressora e uma classe explorada. Para acabar com tal situação, faz-se necessário que todos os trabalhadores do mundo, os proletários, tomem consciência de sua situação de explorados e, unindo-se uns aos outros, façam a revolução. Para Marx, o capitalismo é um sistema econômico baseado no lucro, na propriedade privada, no trabalho assalariado, na divisão de classes e na economia de mercado. Segundo o pensamento de Marx, na sociedade capitalista
existem apenas duas classes sociais, a dos burgueses, que são os donos dos meios de produção, e os proletários, que são os donos da força de trabalho. A burguesia é a classe social que tomou posse dos meios de produção, enriqueceu e também obteve o controle do Estado, isto é, o controle político. Criou leis para proteger a propriedade privada e manter-se no poder, além de difundir sua ideologia de classe. E o proletariado, que sem os meios de produção e voz política na sociedade, transforma-se em parte fundamental para o enriquecimento da burguesia, pois oferecia mão de obra para as fábricas. Então, são essas duas classes aí, segundo Marx, a burguesia e o proletariado. Segundo Marx, o relacionamento entre essas duas classes é de exploração. A burguesia explora o proletariado. Dentro dessa perspectiva de exploração, Marx cria o conceito de mais-valia. Para entendermos como funciona o sistema capitalista, utilizando o pensamento marxista, vamos tentar entender como a burguesia se mantém no poder econômico e político. Para Marx, a burguesia só consegue manter-se como classe dominante economicamente por causa do que ele vai chamar de mais-valia. E o que é essa mais-valia? Bem, a mais-valia é o valor que o trabalhador produz a mais e que não fica com ele, e sim com o patrão. Quer dizer, uma coisa é o valor da força de trabalho, ou seja, o salário, e outra coisa é o quanto esse trabalho rende ao capitalista, ou o patrão. Quer dizer, uma coisa é o valor da força de trabalho, ou seja, o salário, e outra coisa é o quanto esse trabalho rende ao capitalista, ou o patrão. Segundo Marx, o capitalismo é um sistema econômico baseado no capital, no lucro e na propriedade privada. Vejamos o exemplo para melhor entendermos o conceito de mais-valia. Vamos supor que um trabalhador leve 2 horas para fabricar um par de calçados. Nesse período, ele produz o suficiente para pagar todo o seu trabalho, mas ele permanece mais tempo na fábrica, produzindo mais de um par de calçados e recebendo o equivalente à confecção de apenas um. Em uma jornada de 8 horas, por exemplo, são produzidos 4 pares de calçados. O custo de cada par continua o mesmo, assim também como o salário do trabalhador. Seu salário é igual à produção de um par de sapatos, ou seja, 2 horas de trabalho. Com isso, conclui-se que ele trabalha 6 horas de graça, reduzindo o custo do produto e aumentando os lucros do patrão. Esse valor a mais-valia, é apropriado pelo capitalista e é constituído o que Marx chama de mais-valia. Agora, imaginemos a situação onde esse mesmo trabalhador, com a aplicação de tecnologia, aumente ainda mais sua produtividade. Porém, o seu salário não aumenta na mesma proporção. Surge assim a mais-valia relativa. Com o conceito de mais-valia, Marx define a exploração capitalista. Vamos a outro exemplo. Um trabalhador é contratado para trabalhar 8 horas por dia em uma fábrica de motocicletas. O patrão paga a ele R$16 por dia, ou seja, R$2 por hora. E o trabalhador produz 2 motos por mês. O patrão vende cada moto por R$3.883. Deste dinheiro, ele desconta o que gasta com matéria-prima, desgaste das máquinas, energia elétrica, manutenção, o pagamento do próprio salário. Vamos supor que, somando tudo, ele gaste R$2.912. Portanto, sobram de lucro para o patrão R$971 por moto vendida. Quer dizer, 3.883 menos 2.918 é igual a 971. Se o trabalhador produz 2 motos por mês, ele produz, na verdade, R$1.942 por mês, que significam 2 vezes 971. Se em um mês ele trabalha 240 horas, produzirá R$8,1 ou R$8,10 por hora, que significa dividir 1.942 por 240 horas. Portanto, em 8 horas de trabalho, ele produz R$64,80, que seriam 8,1 vezes 8 horas, e ganha apenas R$16. A mais-valia é exatamente o valor
que o operário cria além do valor de sua força de trabalho. Se sua força de trabalho vale R$16 e ele cria R$ 64,80, a mais-valia que ele está dando para o patrão é de R$ 48,80. Ou seja, o trabalhador trabalha mais a maior parte do tempo de graça para o patrão. Esse valor que o patrão embolsa é o trabalho não pago, isto é, a mais-valia. Por fim, para encerrarmos essa nossa aula, trazemos agora o conceito de ideologia segundo Karl Marx. Para Marx, a ideologia tem influência marcante nos jogos do poder e na manutenção dos privilégios que dão forma à maneira de pensar e de agir dos indivíduos na sociedade, pois impede que a classe trabalhadora, o proletário, tenha consciência da própria submissão, porque camufla a luta de classes, quando faz a representação ilusória da sociedade mostrando como se fosse una, como se fosse igual e harmoniosa. A ideologia, no conceito marxista, seriam ideias que de alguma forma justificam ou mascaram as desigualdades sociais. E as pessoas podem ser manipuladas através das ideologias. Ao usarmos os conceitos e a lógica marxista, podemos dizer que a classe dominante, isto é, a burguesia, tem maiores oportunidades de fazer sua história como deseja, pois tem o poder econômico e político nas mãos. Ao contrário da classe proletária, trabalhadora, que por causa da estrutura social está desprovida dos meios para tal transformação. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Peço que leiam o material didático do curso e façam as atividades propostas no fórum de discussão. Não deixem de participar, tá ok? Até a próxima semana e fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado.